Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, Pipoca. Beleza? Oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo bem por aí você? Estamos aí, né, fia? Não tem outro jeito? É isso aí. Quem que é a menina que me auxiliava mesmo para aceitando as pessoas? Não sei, prof. Mas pode pôr qualquer um de nós, a gente ajuda. Até duas Tá. pessoas ou mais. É, Tá, vou pôr você, Isa. pode pôr. Make co-host, né? Isso. Yes. Pronto. Uma só tá bom.
Então você é, tá bom? Pode Você ficar vai, tranquilo. você vai admitindo as pessoas aí, tá bom? Vou sim, pode já abrir aqui a telinha, aí já vai aparecendo quem entra. Tá. Vou esperar mais só um pouquinho. E aí a gente já começa. Deixa eu tirar esse. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Vocês viram que eu postei ontem no grupo de vocês, né? Sobre a data do Enem, o digital. Sim. Todo mundo viu ou não? Eu vi, professor. É. Quer dizer, não sei se haverá alguma alteração, não, mas eu achei assim uma coisa sem noção, né? Porque, pô, como é que pode uma coisa dessa? Né? Mas esse governo sem noção é sinal. É. Principalmente vindo do tal ministério da, sei lá do que, né? Do ministro, sei lá como é que ele chama aquele cara, nem sei nem falar o nome dele e gosto de não falar, mas enfim. Porque de uma certa forma ele me representa, né? Porque eu estou dentro da educação e eu tenho uma vergonha disso, mas enfim. Tudo bem. Ele não representa o senhor. Ele simplesmente ele ocupa um cargo que deveria se preocupar com o senhor e com nós como alunos. Enfim. Mas como nesse governo nada se cumpre, então esse não foi diferente. É. Bom, sei lá. Bom, vamos começar? Vamos lá. Todo mundo aí, presente, tranquilo. Então, estamos aí. Apostila 2, página 101. Nós vamos ver se eu termino essa aula hoje, 16, e começo a aula 17. Nós vamos começar outra parte importante da mecânica, né? Se não der para começar hoje, também não tem problema nenhum, tá? Bom, a gente está no momento em que a gente está trabalhando com a dinâmica no movimento circular, correto? Bom, já fizemos algumas coisas com atrito, sem atrito, etc. Hoje é uma aula, você vê que essa aula são exercícios gerais, né? E eu chamei bastante atenção do exercício número 1, que eu já tinha feito, que eu já fiz. Alguém confirma para mim, certo ou não, que eu fiz o 1? Sim. Inclusive, eu fiz até uma parte a mais, né? Que a gente usa essa parte a mais para fazer o exercício número 4, que é um exemplo daquela experiência que eu fui fazer lá na pista de prova da GM, onde eu pedi para vocês assistirem o vídeo. A minha amiga, esqueci quem foi mesmo que achou no YouTube, já colocou. Sara. A Sara, né? Tomara que vocês tenham assistido. Se vocês não assistirem, de qualquer forma, eu vou retomar um pouquinho isso, tá? Mas antes de entrar que é a parte final da aula, eu ainda vou fazer o exercício 2 e o 3 na frente, tá? Bom, o exercício 2, eu não sei se vocês viram alguma vez na vida de vocês, nesses parques de diversões, tipo Hop Harry, antigamente tinha um Play Center, né? O Play Center é coisa de velho, né? Quem foi no Play Center aí? Alguém foi? Epa! Caiu alguma coisa?
Epa, Não, não caiu É nada. que a Esther tá compartilhando a tela, eu acho. tá. Beleza. Bom, alguém lembra do Play Center aqui? Sim, eu lembro, mas nunca fui. Play Center foi um dos primeiros parques de diversão assim grandes, né, que teve aqui em São Paulo, né? Aí tiveram outros, né? E aí alguns alunos também podem ter ido visitar a Disney, essas coisas. Esse exemplo desse exercício 2, e depois eu vou ler o enunciado, ele chama-se rotor. Então ele é um cilindro, tá? Que as pessoas entram dentro do cilindro. Eu pus lá um bonequinho lá, e você tem a figura, né? E aí, esse rotor, ele começa a girar, tá? Logicamente que, como ele está girando, é como se fosse uma máquina de lavar roupa. Qual é a sua tendência? A tendência é escapar pela tangente. Então, como tem a parede do cilindro, você gruda na parede, tá? Às vezes, quem foi nesse brinquedo, é muito difícil você tentar descolar da parede, porque tem uma velocidade correta, tá? Só que o grande lance desse rotor é que você começava apoiado no fundo aqui, ó, no chão. E aí, de repente, ele atingia uma certa velocidade que esse fundo descia. E você ficava grudado na parede, olhando o chão sem o chão. E olhando lá as pessoas lá embaixo. E, você podia fazer do que você quisesse para tentar sair da parede, que você não ia conseguir. Lógico, você não ia querer, né? Porque senão você ia cair, né? Tá? Esse era um brinquedo chamado rotor. Então, eu vou ler o enunciado com vocês e vamos ver o que eles pedem para a gente. Ele diz assim, o rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de raio R que pode girar em torno do seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta a sua velocidade de rotação até que as pessoas atinjam uma velocidade V, quando então o piso é retirado. As pessoas ficam suspensas, como se estivessem ligadas à parede interna do cilindro, enquanto o mesmo está girando, sem nenhum apoio dos pés, e vendo um buraco abaixo delas. Entenderam, né? A ideia? Bom, então, em relação à situação descrita, é correto afirmar que, primeiro, a força normal, ou seja, a força que a parede faz sobre uma pessoa encostada na parede do rotor em movimento, é uma força centrípeta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos marcar as forças que agem na pessoa. Bom, a primeira força que eu vou marcar aqui é o peso da pessoa. Então, aqui está o peso da pessoa. Bom, no momento em que começa a girar, a tendência da pessoa, portanto, é tentar continuar em linha reta. A parede do cilindro não permite, então ela aplica uma força na parede, a parede reage e aplica uma força na pessoa. Essa força é uma força do tipo compressão. Portanto, ela é uma força perpendicular à parede e é uma força do tipo normal. Concordam? Esta é a força normal. Agora, teria mais alguma força, você acha? Bom, o que deveria ter, na verdade?
Ora, se a pessoa está encostada na parede, logicamente que vai existir aqui, ó, um atrito. Porque a pessoa, se você olhar bem aqui, a única força que tem aqui aplicada nele para baixo é o peso. E, portanto, se a pessoa não cai, deve ter uma força que equilibre o peso. Essa força é a força de contato entre a pessoa e a parede do cilindro. Essa força é uma força contrária à tendência do escorregamento, porque a tendência dele é escorregar. Portanto, essa é uma força de atrito. Olha que interessante. Uma força de atrito na vertical, uma normal na horizontal, tá? Então, as forças foram colocadas de forma que a gente não está muito acostumado, né? Essa é a situação que ocorre. Agora, em relação à primeira pergunta, essa força normal, ela é, veja, velocidade, ó. Olha onde está a velocidade aqui, ó. Ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Ele está, por exemplo, fazendo isso. Ela é perpendicular ao vetor velocidade. Ela está na direção do raio. Portanto, ela é radial. Ela aponta para o centro da curva. Portanto, a primeira afirmativa, 0,1, ela está correta. Porque, neste caso, quem faz o papel da resultante centrípeta é a normal. Alguém tem alguma dúvida disso? Muito bem. Bom, vamos ver a 0,2. Se duas pessoas dentro do rotor tiverem massas diferentes, aquela que tiver maior massa será a que terá maior chance de deslizar e cair no buraco abaixo aos seus pés? Será que a massa ela é considerada nessa situação? Porque se for considerada, eu tenho que ter uma balança, por exemplo, na porta da entrada do brinquedo e verificar, ó, até tantos quilos. Se tiver mais quilos, não entra. Será que é verdade isso? Tá. Será que é verdade? Bom, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Para que a pessoa não caia, ou seja, não escorregue na vertical, qual é a condição que tem que ter? A resultante tem que ser nula. Para a resultante ser nula, só se a força de atrito se igualar à força-peso. Certo ou não? É isso que tem que acontecer. O atrito tem que ser igual à força-peso. Bom, nós temos que verificar se a massa vai influenciar ou não. Então, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, como é que se calcula uma força de atrito? Vamos lembrar? É o coeficiente de atrito. No caso, calculado pelo cara que construiu esse brinquedo, com uma folga para qualquer tipo de contato aqui entre a parede e a roupa da pessoa. Tá? Então, é um coeficiente de atrito com folga para que não haja nenhum tipo de influência no tipo de roupa. Ah, eu vou de roupa de nylon, eu vou pelado, eu vou de lã, sei lá o quê. Vezes quem? Bom, força de atrito é μ vezes a normal, concorda? E o peso é igual a mg. mg é a massa da pessoa que está lá. Por enquanto, ainda não tem a relação. Porém,
A pergunta que eu te faço é: anormal, nesse caso, a gente já entendeu que vale a resultante centrípeta. Portanto, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem? Vamos continuar. Mi igual a... Mi igual não. Quanto que vale a resultante centrípeta? Como é que se calcula uma resultante centrípeta? Ah, professor, eu sei. É m v ao quadrado sobre o raio. Esse é o valor da resultante centrípeta, que é igual a m vezes g. Opa, Lelê! Atenção! Posso cancelar a massa? Conclusão. Não depende da massa. Eu poderia até estender um pouquinho mais e dizer assim para você: ó, qual é o coeficiente de atrito estático que deve ser calculado para que realmente a pessoa não escorregue? Seria RG sobre a velocidade do rotor ao quadrado. Olha, você está se ligando que tudo cai na mesma situação, né? Na verdade, é assim, ó. Qual é a velocidade aqui? Se eu tirar isso daqui, passar para cá, vai ficar a velocidade é a raiz de μRG. Tá? Que é, se você reparar bem, raiz de μRG é uma situação que a gente já fez um exercício disso. Quer dizer, se eu quiser saber qual é a velocidade que o rotor tem que ter para a pessoa não caia, raiz quadrada de μRG. Ou, se eu quiser saber qual é o valor do coeficiente de atrito que tem que ter, quer dizer, de que material, por exemplo, eu tenho que fazer a parede, eu tenho que calcular, pegar o raio G, pegar a velocidade ao quadrado. Mas aqui, no caso, o que significa isso? Que não depende da massa. Então, essa daqui está errada. Ó. Quer dizer, não precisa colocar uma balança na frente do brinquedo para a pessoa entrar. Pode entrar gordinho, magrinho, tá grandão, pequenão, tanto faz. Ok? Tudo bem? Só pergunta, tá gravando, né? Tá. Sim. Beleza. Tá? Bom, vamos lá. Aí, 04. Isso aqui é aquelas questões que os caras põem, né? Hoje em dia não se usa mais. O exercício é bom. Essas coisas de somar, né? Some as certas, tal, tudo bem. Bom, vamos lá. 4. O coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele deve ser maior ou igual a GR sobre V quadrado? Acabei de calcular. Portanto, está certo. Esse é o valor do Mi. Tudo bem? Ô, Pipoca, Oi. não tem que ser só igual? Por que maior? Se for maior, a pessoa, teoricamente, teria que sair para cima, não? Força de atrito não dá movimento, ela só impede o deslocamento, o deslizamento. Lembra que a força de atrito estática ela é variável? Quanto maior a força que a gente exerce no corpo, maior é a força de atrito. Lembra aquele exercício que eu fiz? Que eu fui representando assim, ó, estou aumentando a força de atrito vai aumentando. A estática, ela é variável. A cinética, não. A dinâmica, não. Tá bom? Então, Tá bom, pode obrigada. aí não vai ter problema nenhum. Tudo bem? Tudo. Tá. Vamos lá. 8. O coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele é proporcional ao raio do motor? Do rotor? É proporcional ou não o coeficiente de atrito? Ó,
É proporcional. Na verdade, aqui, ó, deveria falar assim, ó, é diretamente proporcional. Então, aqui eu ficaria com uma dúvida, mas a resposta que eles dão para que eu tenho essa resposta aí é a soma 13. Para a soma da 13, seria 8, 4 e 1 certas. E a 2 e a 16 estaria errada. Mas eu discuto um pouco a conversa aqui, porque o certo seria falar assim, ó, o coeficiente de atrito estático da superfície e as roupas é proporcional ao raio, porque olha de baixo, o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dele é proporcional à velocidade V do motor, e eles dão errada por quê? Primeiro, é proporcional a V quadrado, não V só. Então, aqui você pode falar que é errado. E a de cima você pode falar que é certa. Mas só qual a maneira correta de falar mesmo, que ser bem coerente? Deveria falar no 8, que é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior tem que ser o Mi. E a 16 estaria errada por quê? Porque está falando que é proporcional à velocidade. Na verdade, é proporcional à velocidade ao quadrado. Mais ainda, na verdade, é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o Mi. Porque é lógico, né? Quanto maior a velocidade, você gruda mais mesmo, né? A normal vai aumentando. A compressão vai aumentando cada vez mais e você pode diminuir o coeficiente de atrito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vale uma foto para depois mandar para vocês? E eu estou meio no vácuo hoje. Vale sim, professor. Manda aí a foto depois. Tudo bem. Vamos lá. Vou apagar, tá? Pode? Pode. Pode. Tudo bem. Vamos ao terceiro. O terceiro é bem qualitativo também, tá? Bom, o terceiro diz assim, ó. Um carrinho é largado do alto de uma montanha-russa conforme a figura. Muito bem. Eu sei que a Isa nunca foi numa montanha-russa. Eu sei. Não mesmo. Mas um dia eu vou levar ela numa montanha-russa. Tudo bem. Ele se movimenta sem atrito e sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações. Tá? Bom, deixa eu fazer rapidinho aqui. Então, montanha-russa, o cara desce, aí ele sobe, aí ele desce e vai para o plano horizontal. Ele fala que aqui é o ponto A e fala que aqui é o ponto B. Diz que os raios são iguais, porque são curvas, beleza? Bom, primeiro, no ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo. Vamos colocar o carrinho aqui.
Nós já fizemos exercícios desse tipo. Bom, vamos marcar as forças que haja aí nesse momento? Primeira força, peso. Está aqui. Atenção. Quando ele entra nesse ponto, a tendência dele nesse ponto é comprimir a pista para baixo, correto? Portanto, surge uma normal para cima. Tudo bem? A pergunta é simples. Está fazendo curva? Se está fazendo curva, obrigatoriamente a resultante é do tipo centrípeta. Para onde é a resultante centrípeta? Direção radial, sentido para o centro da curva. Então, imagina a curva, isso aqui, ó. Então, você vai ter que ter obrigatoriamente uma resultante centrípeta para onde? Nesse ponto, para cima. Vou fazer pontilhado para mostrar que essa força não existe. É o cálculo. E eu te pergunto, a resultante centrípeta no ponto A seria igual a quem? Duas forças, mesma direção, sentidos opostos. A maior menos a menor. Quem obrigatoriamente é a maior? A maior é aquela que aponta, que tem o mesmo sentido da resultante centrípeta. Portanto, a resultante centrípeta é N menos P. Tudo bem? Fomos até além, né, da resolução. Vamos além. E aí voltamos. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo? Resposta: não. Ela é dirigida para cima, porque a curva está aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá. 2. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B? Atenção a essa pergunta. Você acha que a resultante centrípeta no ponto A será maior que no ponto B ou não? Bom senso. Bom senso. Nós vamos começar o curso de energia ou hoje ou na próxima semana. Agora, eu vou falar só de bom senso. E vou esperar a resposta de 1 ou 2 ou 500 mil alunos. Certo? Quem acha, em que ponto você acha que a velocidade do carrinho é maior? Em A ou em B? O Em que A. vocês acham? Onde será que é maior? Em A Em ou A. em B? Em A? Em A. Por quê? Porque ele desceu e no B até B ele subiu. Bom, a resposta foi muito simples e foi esperta. Mas eu diria para vocês que daqui a 2 semanas, vocês vão estar respondendo para mim assim, ó, olha, nesta descida, esse corpo vai perdendo uma modalidade de energia chamada energia potencial gravitacional, mas vai ganhando energia cinética. Quando ele começa a subir, ele começa a perder energia cinética e ganhar energia potencial. Então, aqui nessa descida, ele vai ganhar energia cinética, que é uma energia chamada energia de movimento, que estará associada à velocidade. Na descida, ele ganha energia cinética. Na subida, ele perde. Em compensação, na descida que ele perde potencial gravitacional e ganha potencial gravitacional na subida. Então, espólio das coisas que nós vamos estudar. Mas, no bom senso, a gente já percebe que a velocidade de A é maior que a velocidade de B.
Ora, resultante centrípeta não é mv² sobre o raio? A massa do carrinho não é a mesma? O raio das curvas não é a mesma? Quem tiver maior velocidade vai ter maior resultante centrípeta. Portanto, a gente escreve que a resultante centrípeta em A é maior que a resultante centrípeta em B. Portanto, essa proposta está correta. Tudo bem? Pipoca. Senhor? Eu não entendi muito bem, porque eu tinha marcado que essa estava errada, porque no enunciado fala que o raio de curvatura da pista é igual em A e em B. Isso. E aí eu pensei que, tipo, a mesma velocidade que passasse por A, passaria por B, mas eu não pensei nessa subida aí. Aí eu fiquei meio... Breno, o raio é o mesmo nos dois pontos? Vai Sim. respondendo para mim. O raio é o mesmo? Sim, A massa é a mesma? sim. Velocidade de A, você conseguiu entender que ela é maior do que em B? Sim, porque estava descendo, né? Portanto, se a velocidade é maior, a resultante é maior. Ah, tá. Entendi. Fechou? Beleza, Beleza? valeu. Muito bom. Professor, Pois não? se a velocidade fosse constante, aí seria igual. Isso. Poderia ter dois pontos aqui que as velocidades se igualariam? Sim, poderia. Poderia. Tá? Dependendo beleza. da altura. Mas aí já estaríamos trabalhando com a parte de energia mesmo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza. 3. No ponto B, o peso do carrinho é maior que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele? Vamos lá. No ponto B, vamos marcar as forças? Vamos lá. Peso. Atenção. Veja, aqui é lombada. Aqui é... Não, aqui é valeta. Aqui é lombada. Então, ó, ele comprime a pista. A pista aplica uma força no carrinho. Como é que chama essa força? A gente sabe, normal. Pergunto. Obrigatoriamente, ó. Olha a curva onde está. Então, obrigatoriamente, nós temos uma resultante do tipo centrípeta. A resultante centrípeta deve ser de direção radial, perpendicular ao vetor V, e apontada para o centro da curva. Onde está a resultante centrípeta? É a resultante de duas forças, azul e verde. Tem a mesma direção, sentidos opostos, é a diferença. E a resultante centrípeta está apontada aqui, ó. Então, a pergunta é, no ponto B, quanto é que vale a resultante centrípeta? É a diferença da verde e da azul. Quem você acha que é maior? É aquela que está no mesmo sentido da resultante. Portanto, nesse caso, o peso é maior que a normal. Então, essa resposta que ele está pedindo aqui, no ponto B, o peso do carrinho é maior que a normal? Sim, ela é, está certa. Atenção, vamos relembrar. O que é que representa isto daqui, ó? Essa diferença? É o que nós chamamos de peso aparente. Aqui é a mesma coisa, ó. Também peso aparente. Aqui você se sente mais pesado. Você comprime mais a pista, que te dá o ui, ui, ui. Aqui você se sente mais leve do que aqui. Então você tem esse é o que a gente chama de peso aparente mesmo, né? Lembre-se que, gente, lembre-se que a sensação do peso é quando você está apoiado em alguma coisa. Se você não estiver apoiado em nada, você não sente o seu peso.
tá? Que é a chamada imponderabilidade. Então, se você está apoiado num lugar, tá? Onde você tem um valor aqui da normal, que é a força de compressão que você recebe, maior do que o seu peso, você se sente mais pesado. Aqui, ó, como se fossem os amortecedores de um carro, assim, as molas de um carro, eles fazem isso aqui. Ó. E aí reage. Aqui, a tendência qual que é? É você, a normal ser menor, você comprimir menos. Então, você se sente mais leve, a sensação de sair do assento, por exemplo. Meio muito parecido com a ideia do elevador, só que o elevador, a trajetória é retilínea. Tá? Aqui é tudo curvilíneo. Beleza? Tudo bem? Vamos bater uma fotita. Essa é de alternativa, né? Posso apagar? Qual a alternativa certa aí? Tem alternativa? E Qual que é a certa? Hã? alternativa E. E. Isso, 2 e 3, né? Não. É, 2 e 3, alternativa E, isso mesmo, tá? Vou apagar, tá bom? Bom, gente, o exercício número 4, ele é exatamente a representação daquela situação que eu fiz lá na pista de prova da GE, tá? Eu vou fazer o seguinte, é uma questão que eu pus aqui, no ITA já caiu várias vezes esse tipo de questão, e é muito comum, tá? Só que antes de eu fazer a 4, eu vou fazer a 5. Porque o que representa a 5? Quem assistiu o vídeo, e se por acaso não assistiu, seria legal que você assistisse hoje à tarde, por exemplo, se você quisesse, para revisar o que nós estamos falando. A gente começa o vídeo, vamos contextualizar tudo aquilo lá. Tá? Bom, a ideia era ensinar o porquê de fazer curva. Como é que se faz uma curva? Então, se você lembrar no próprio vídeo, o vídeo começa, o professor Arruda, que está sentado na frente do meu sócio, que é o Rogério, e eu estou sentado atrás, dentro do carro, com a câmera gravando, tá? Ele fala assim, Rogério, se você quisesse fazer uma curva, o que você faria? Uma pista plana. Aí ele responde, o meu sócio. O meu sócio é gago, né? Mas ele é um gago diferente. Quando ele tem que representar alguma coisa tal, ele não gagueja em nada. Agora, quando ele está conversando com a gente assim, normalmente, aí ele começa a gaguejar. Ele é muito louco. Só que é aquele gago que é tirador de sarro pra caramba, né? Ele sarro dele mesmo, tal. Ele é um cara super legal. Então, ele fala para o Arruda, ora, Arruda, se eu quero virar para a esquerda, eu pego o volante e viro para a esquerda. Certo? É isso que ele fala. Bom, então, o que representa isso? Por que a gente tem que virar o volante? Bom, se eu virar o volante, os pneus estavam em linha reta. Na hora que eu viro o volante, os pneus, a roda junto com o pneu faz esse movimento aqui, ó. Pô, não estou aparecendo aqui, caramba. Depois eu arrumo lá, ó. Então, eu vou virar, fazer essa curva para cá. Na hora que eu faço isso, ora, se eu estava em linha reta,
Segundo o primeiro princípio da inércia, primeiro princípio da dinâmica, a tendência é continuar em linha reta. Como eu faço a curva para cá, a tendência é, como eu quero continuar em linha reta, a tendência é eu escapar radialmente, na direção do raio. Por que que eu não escapo? Porque o ato de eu virar o volante faz com que o pneu vire junto e, portanto, como a tendência é eu deslizar para cá, o atrito impede com que eu deslize, portanto, fazendo com que eu faça a curva. Em outras palavras, o ato de virar o volante é eu criar um atrito. Uma força de atrito que é perpendicular ao vetor V, ou seja, na direção radial, e aponta para o centro da curva. A tendência é escapar para fora da curva. O atrito não deixa. Correto? Então, essa é a força. Nesse caso, a força de atrito ela é a resultante do tipo centrípeta. Estamos falando de uma pista plana. Então, o ato de virar o volante é para causar atrito, para que você consiga fazer a curva. Se você não tiver um atrito, você não faz a curva virando o volante do jeito que você quiser. Alguns exemplos. Se você fizer isso, por exemplo, numa pista de gelo, você pode virar à vontade que você não vai fazer a curva. Ou uma outra situação, que eu acho que eu já falei para vocês, é a situação do aquaplane. Quando você entra numa pista que está molhada e com muita chuva, cria-se uma película de água bem baixinha, assim, ó, na pista, e na hora que o pneu, na hora que o carro entra, essa película impede com que o carro encoste no chão. Ora, na pista, e como ele não encosta na pista, ele não tem como ter atrito, e, portanto, você vai derrapar também, você não vai conseguir fazer a curva. Ou seja, para fazer a curva, você precisa de atrito. E para ter atrito, o que você faz? Você vira o volante. Mas estamos falando isso numa pista plana. Tudo bem? Certo? Bom, então, vamos ler qual é a situação do exercício número 5. Depois eu volto no 4, tá bom? Bom, o exercício 5 diz assim: um automóvel de 1.720 quilogramas entra numa curva de raio 200 metros a 108 quilômetros por hora. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus do automóvel e a rodovia é igual a 0,3, considere as afirmações. O automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva? O que significa uma velocidade segura? É ele não derrapar. Então, ele faz a curva sem derrapar. Fazer a curva sem derrapar é utilizar o coeficiente de atrito estático, que vai depender da velocidade que você tiver, etc. Então, será que com essa velocidade de 108 km por hora, numa pista de raio 200 metros, será que ele está numa velocidade segura? Alguém teria alguma sugestão? Mas antes da sugestão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um desenho. Ó, vamos fazer um desenho da pista, tá? Onde o carro está aqui. Você está olhando de cima.
Essa é uma pista que você está olhando de cima. Tá certo? Tudo bem? Bom, Ô, professor, olhando... desculpe. Você Oi. poderia ajustar a câmera? Ah, sim. Perdão. Obrigado, desculpe. Ah, não, que é isso. Bom, aqui nós estamos olhando de cima. E aqui eu estaria, por exemplo, olhando, tá? Aqui está o raio. E aqui o carro estaria aqui, ó. Então são duas visões, lembram? Eu estou olhando de cima e aqui eu estou olhando nessa visão frontal aqui, no nível da pista. Tudo bem? Bom, se eu marcar aqui no nível da pista, olhando com essa visão frontal, eu vejo o peso do carro aqui e vejo a normal aqui. Correto? Então, a movimentação dele é essa daqui, ó. Tudo bem? Tá? Ó. Qual é a tendência? Olha para minha mão, ó. Tá fazendo a curva aqui, ó. A tendência dele não é escapar. Então eu virei o volante. Então a tendência é escapar. Quem não deixa escapar é a força de atrito, que é perpendicular ao vetor velocidade ou está na direção radial e aponta para o centro. Portanto, ela é de que tipo? Ela é a resultante do tipo centrípeta, o atrito. Vamos desenhar a velocidade? Lembra que eu ensinei vocês um jeito da gente determinar a velocidade? Vamos dizer que o movimento é assim, naquele ponto lá. Se eu quisesse representar a velocidade, algum aluno bom poderia dizer para mim como é que eu representaria a velocidade? Aqui, ó, está entrando aqui na minha lousa. Alguém Bolinha em pode falar? X. Xizinho, isso. Ó. Pronto. Agora, se a gente fosse olhar aqui, olhando de cima, como é que eu ia representar o peso e a normal? O peso do corpo. Vê se você concorda. Concorda ou não? Ó, se eu estivesse olhando de cima, eu teria o peso para baixo e a normal para cima. Seria assim. No caso, eu estou representando a pista de cima, olhando na lousa. Tá? O peso e a normal. Tudo isso que eu faço, essas representações aqui, é só para a gente, né, adquirir umas habilidades maiores. Bom, atenção, gente, olhando de cima. Quando ele entra na curva, ó, ele vai entrar na curva, a tendência é escapar. Quem não deixa ele escapar? O atrito. O atrito tem direção radial e aponta para o centro da curva. Pronto. Da mesma forma, o atrito é a resultante centrípeta. Tudo bem até aí? Bom, feito isso, eu vou voltar à pergunta e eu gostaria que algum aluno, de repente, tivesse uma ideia. Porque a pergunta é: o automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva? Nessas condições. Quais são as condições do exercício? Você tem um corpo, o carro, com 1.720 quilogramas. Que mais? O raio
o raio da curva de 200 metros. Que mais? A velocidade que ele está fazendo a curva é 108 quilômetros por hora. E o coeficiente de atrito é 0,3. Eu quero saber, nessas condições, a velocidade, ele está conseguindo fazer a curva de forma segura? De forma segura, o que que é? Não derrapar. Porque eu poderia fazer a curva na ignorância, usando o coeficiente de atrito cinético, né? Derrapando. Mas tudo bem. Mas a ideia é não fazer a curva de maneira insegura, com maneira segura. Alguém teria uma ideia de como fazer isso? Para saber se ele vai conseguir fazer a curva de forma segura ou não? O que vocês Acha a acham? velocidade e compara com a velocidade que ele está usando? Por exemplo, muito bom. Eu poderia achar a velocidade nessas condições, né? Com o μ igual a 0,3. Com o μ 0,3, com que velocidade, ou seja, a velocidade máxima que ele pode entrar para fazer a curva? Se for menor que 108, ele está fazendo de forma segura. Se for maior, está derrapando. Pode ser? Alguém teria uma outra possibilidade? Teria uma outra ideia para resolver? Sei lá, usar o atrito igual a Não, 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 resultante. não, 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 não quero usar o quê? Veja o que quem falou, não vi quem falou da velocidade. Quem falou? A Natália. Natália. Muito bem. A Natália, eu quero saber uma outra possibilidade, não sem pensar em usar a equação, nada. A Natália falou, olha, eu vou calcular a velocidade nessas condições. Se for abaixo de 108, ele faz a curva legal. Se for acima, ele se ferrou. Qual seria uma outra possibilidade de pensamento, David? Você que ia falar. Putz, professor. Hã? Alguém teria uma outra sugestão para esse tipo de comparação? Talvez comparar as resultantes com as Não. duas velocidades? Poderia. Só que daria mais trabalho? Daria mais trabalho. Mas tem um outro jeito também. Eu vou usar o jeito da Natália. A Natália se pronunciou, eu vou fazer do jeito dela. Mas teria um outro jeito. Ninguém? Ó, se eu usar essa velocidade e calcular o coeficiente de atrito que tem que ter. Se eu calcular um coeficiente de atrito e der 0,3 com essa velocidade, está fazendo a curva. Agora, se eu calcular o coeficiente de atrito e der um valor maior que 0,3, eu não estou fazendo a curva de maneira segura. Entenderam? Tudo bem? Então, vocês vão... Eu vou fazer pelo que a Natália falou, mas vocês podem fazer. É fácil, a situação é a mesma. Depois a gente só vê o número que dá, tá? Bom, então vamos lá. Aí sim, David. Ó, o que eu vou fazer? A força de atrito é a resultante centrípeta. Como é que se calcula a força de atrito? Vou fazer para cá, para ver se eu consigo aproveitar a luz inteira. Então, o atrito é a resultante centrípeta. Atrito é μ vezes n. Resultante centrípeta, m v ao quadrado sobre o raio. Bom, a pista é plana? É plana. Então, a normal é igual ao peso? Sim. Então, no lugar da normal, eu ponho o peso, que vale mv ao quadrado sobre o raio.
O peso é mg. M V ao quadrado sobre o raio. Opa, de novo. Ó, não depende da massa. Quer dizer, qualquer carro pode fazer a curva nessas condições. Não importa qual é o carro. Então, a Natália falou, ó, vamos calcular a velocidade. V ao quadrado igual a quem? Vai ficar μ R G. Portanto, com que velocidade ele deve fazer a curva para esse coeficiente de atrito? Vamos lá. O μ é 0,3, o raio é 200 e o G é 10. Quanto que dá essa conta, hein? Vai dar 3.200, 600. Qual é a raiz de 600? Sei lá. Quanto? 10 raiz de 6. Quanto? 10 raiz de 6. Tá, mais um pouco, vai, vamos tirar essa raiz. Vai dar 25 vezes 25 é 525, 625, então não dá 25. Dá... Faz aí raiz de 6 vezes 10. Raiz de 6 é quanto? 2 e pouco. Dá uns aproximadamente... Pô, alguém podia me tirar a raiz de 600, por favor? Daria quanto? Puta, ninguém consegue tirar a raiz para mim. 24,49. 24,49 metros por segundo. Olha, a máxima velocidade com que ele tem que fazer essa curva, 24,49. Ele está fazendo a curva com quanto, hein? 108 km por hora? Aula do André. Dividido por 3,6, quanto que dá? 30. 30. Conclusão. Se ferrou ou não? E aí? Sim ou não? Não. Ah, não? O 24 é o máximo D, então ele se ferrou. Ah, tá, justo. Tá, ó, se ligou? Tá vendo a pergunta? Eu troquei a comparação, justo. Isso mesmo, toma cuidado, ó. A máxima velocidade que ele tem que entrar é 24,49. Ele está a 30. Já era. Tá? Só para você ter uma comparação, se eu quisesse calcular o μ ficaria V ao quadrado sobre GR. Seria, agora eu usaria a velocidade que ele está. 30 ao quadrado, 900. Tá? G é 10, o raio é 200. Daria 2.000. Isso aqui daria 0,45 esse μ. Quer dizer, o que eu precisaria? Eu precisaria de um μ de 0,45 para que ele possa fazer a curva com 108 km por hora. Conclusão. Também a resposta seria a mesma. Não está numa velocidade segura. Entenderam? Beleza? Tá? Bom, então essa está errada, né? Essa não presta. Então a 1 não presta. 2. A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito? Sim. Sim. Porque como ele está numa velocidade acima do permitido, a força centrípeta vai estar excedendo a força de atrito, que não segura o corpo na pista. Tá? Então, essa está errada também. E se você fizer o cálculo, é bem simples. Você pode calcular o valor da força de atrito nessas condições, né?
0,3. Mi vezes N. Faz o cálculo. Prof, o 2 tá falando se ele vai derrapar, não? Ai, desculpa. Ah, eu pulei, né? O 2. O automóvel irá derrapar radialmente para fora da curva? Vai ou não? Sim. Vai ou não? Vai. Por que que vai? Porque o atrito não foi suficiente para ele fazer a curva sem derrapar. Ele vai fazer a curva derrapando. Então, portanto, não de forma segura. Tá? Agora, o 3 é que eu estava falando que está errado. Por quê? Não, tá certo o 3, né? A força centrípeta exerce, está certa também. É fácil você calcular, tá? Se você calcular a força de atrito, é Mi vezes N. Para Mi, 0,3. E calcular a centrípeta, mv² sobre R, você vai ver que a centrípeta dá maior do que a força de atrito. Então tá certo. Tá? Quer dizer, ele está totalmente fora das condições. Ele vai derrapar mesmo. Tá? Bom. 4. A força de atrito é o produto da força normal do automóvel e o coeficiente de atrito? A força de atrito é o produto da normal com o coeficiente de atrito, certo ou não? Certo. Certo. Tá? Então a resposta correta é aí. Todas estão corretas, menos a primeira que a gente calculou. Tudo bem? Só para a gente confirmar o que eu falei para você aqui, ó. Se eu achar o Mi, vai ficar... Oi? Abaixa um pouco o computador, senão a gente não enxerga. Isso, Deu certo obrigada. agora? Agora sim. Ótimo. Então, ó, se eu calcular o Mi, é V ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. O G é 10. E o raio é 200. Isso aqui vai dar 9 dividido por quanto? Ó, cancela esse 2 com esse 2. 9 dividido por 20. Que dá 0,45. Quer dizer, eu preciso de um coeficiente de atrito de 0,45 para eu poder entrar na curva com essa velocidade de 108 km por hora. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos mais uma fotita. Muito bom. Muito bem. E para encerrar, agora eu vou voltar ao 4. Bom, vamos lá. Vamos entender a situação. O circuito de Fórmula Mundial circular, que é aquele Fórmula Mundial que eles chamam de Fórmula Indy, e que tem uma pista super famosa, que é Indianápolis, que é um oval, onde você tem 2 retas e 2 curvas. Na verdade, 4 curvas, né?
Uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída. A gente fala curva 1, curva 2, curva 3, curva 4. Se você se ligar bem, ela é inclinada. Tem outras pistas de corrida, uma corrida chamada NASCAR. Para quem já viu, a NASCAR é uma loucura, porque os carros andam um atrás do outro, que nem um doido, fazendo a curva, mas sempre uma pista inclinada. E por que será que a pista deve ser inclinada, né? Muito bem. Então, um circuito de Fórmula 1, de Fórmula Mundial circular, com 320 metros de raio, tem como velocidade de segurança 40 metros por segundo. Calcule a tangente do ângulo de inclinação da pista a T igual a 10. O que é velocidade de segurança, gente? Vocês têm que entender. A velocidade de segurança é aquela que o cara faz a curva sem... Derrapar. Ou seja, sem depender do atrito, por exemplo. Por quê? No caso, a velocidade de segurança no exercício anterior usava o atrito, não usava? Usava. Para que ele não derrapasse. Numa pista inclinada, para quem assistiu o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui primeiro, aqui assim, ó. Pista plana, tá? Peso normal e atrito. Pista plana. O que vai acontecendo? Se eu começar a inclinar essa pista, vejam que a resultante é essa daqui, correto? Se eu começar a inclinar a pista, o que acontece com a normal? Para quem viu o filme, lembra que tem uma animação de computação gráfica? Que na hora que eu vou inclinando a pista, a normal vai inclinando junto. E no momento que a normal vai inclinando, como eu tenho que obrigatoriamente manter e ter uma resultante centrípeta, vai ter uma inclinação certa e a resultante centrípeta, que é o atrito, ela vai diminuindo até uma hora que eu não dependo mais dela. O que é não depender mais dela? Ou seja, não tem mais o atrito. Eu não preciso mais virar o volante. Em outras palavras, eu consigo fazer uma curva sem virar o volante. É só eu fazer o quê? Inclinar a pista. Para quem anda de bicicleta e de moto, sabe muito bem. Você quer fazer uma curva com a bicicleta, com a moto, você não precisa virar o guidão. É só você jogar. Jogar, o que é isso? Você não precisa virar o guidão. Quando você não vira o guidão, você não tem atrito. Ou seja, é possível fazer uma curva sem virar o volante. É só eu fazer o quê? Inclinar a pista. E, portanto, agora, não é festa da uva, né? Tem uma velocidade certa. Então, para quem viu o vídeo, eu ia atrás gravando e a pista de prova da GM, ela tem de comprimento circular 4.100 metros. É mais de 4 quilômetros, com uma inclinação constante, perfeita. Tá? Então, e o que tem? E tem várias pistas de rodagem. Então, as pistas de rodagem numa pista inclinada, na verdade, está medindo o raio. Eu posso fazer uma curva com raio pequeno, com raio maior e assim sucessivamente. O cara, o motorista lá, que é piloto de prova da GM, ele sabia qual era, onde ele deveria ficar, ou seja, qual o raio que ele estaria, porque ele já sabe a inclinação da pista, que a inclinação da pista também é uniforme. Então, ele sabia qual era o raio que ele tinha aqui, qual pista, e qual velocidade que ele tinha. Então, aparece bem no vídeo, ele começa a acelerar, e aí ele vai segurando o volante, ó. Então, ele segura. Na hora que ele solta o volante, o carro escapava. Aí ele
contornava de novo. O cara é bom, né? O cara é experiente, né? Então ele segurava o volante, estava segurando lá. Ele ia soltando, escapava. Por que que escapava? Porque ele não estava na velocidade certa. Qual é a velocidade certa? Velocidade de segurança. Ok? Então, ele escapava, né? Aí teve uma hora que ele atingiu a velocidade correta, aí ele vai lá, devagarzinho, ele vai lá e solta o volante. O carro estava fazendo a curva sem que ele colocar a mão no volante. Ora, se ele não coloca a mão no volante, ele não está virando o volante. E, portanto, ele faz a curva sem depender do atrito. Esse que é o grande lance. Não se esqueçam, virar o volante é ter atrito. Se você não virou mais o volante, você não tem mais atrito. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Por isso que todas as curvas devem ser inclinadas. Então, até em ruas normais também tem que ser. Por quê? Porque a inclinação, ela te ajuda. Você precisa ter menos atrito para poder fazer uma curva com uma maior velocidade. Até o momento em que você nem precisa mais do atrito. Tem uma certa inclinação certa, um raio certo e a velocidade certa, que nós calculamos, que é a raiz de RG, tangente de alfa, que é a tangente de inclinação. Esse valor eu calculei no exercício 1 do pêndulo, porque o exercício do pêndulo eu também fiz a experiência lá no vídeo. A gente mostra, eu segurei um pêndulo assim, ó, e a gente viu que o pêndulo ele ficou de uma certa forma assim, ó, na mesma inclinação da pista. E que era o exercício 1, que eu cheguei e calculei. Velocidade é raiz de RG tangente de θ. É aqui que eu vou fazer, vocês vão ver que é a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Então, todas as pistas, toda a curva deveria ser inclinada. Quer dizer, deveria ser. Porque vai te dar uma segurança para você poder entrar com velocidade maior. Tá? Agora, a gente tem aqui, por exemplo, tem uma estrada, a Raposo Tavares, que provavelmente vocês conhecem. Tem um ponto da Raposo Tavares que a curva é para cá. A inclinação deveria ser assim, correto? Vocês acreditam que a inclinação é ao contrário? O que acontece? E pior que nessa curva tem um ponto de ônibus. Que fica lá um monte de gente esperando o ônibus. Meu, é só boliche nos negros. Porque o cara vai fazer a curva, como a inclinação é ao contrário, o cara se perde totalmente na curva e vai reto. Ele perde o atrito. Quer dizer, é absurdo, né? Então, o ideal sempre tem que ter uma inclinaçãozinha numa curva. Mesmo que seja numa pista de cidade e tal, para ajudar mais. Porque, então, no final das contas, como é que ficaria? Ficaria simplesmente assim, ó. Nós teríamos uma força-peso aqui, correto? E a gente teria o quê? A normal aqui, ó. Lembre-se que essa normal, ela era assim, se a pista fosse plana, horizontal. Você começa a inclinar, ó a normal. Em compensação, o que acontece? Se a pista fosse plana, fazendo a curva, o atrito estava aqui, exercício passado. Você vai aumentando a inclinação, você vai aumentando a compressão. A normal vai aumentando. Para manter a resultante centrípeta, esse atrito tem que ir diminuindo, até o momento que ele é zero. Nessas condições, eu estou fazendo a curva sem depender do atrito. Então, volto a falar. O vídeo, ele é velhinho, a imagem não está lá muito boa, às vezes o áudio também está ruim, mas é muito bom porque a computação gráfica que apresenta aqui é sensacional. Vale a pena se assistir mesmo. Porque no final das contas, o que vai ter que ter? Como eu não vou fazer a curva sem depender do atrito, a resultante é simplesmente
a resultante centrípeta, ela é a resultante dessas duas forças, da normal e do peso. Repara que é igual ao exercício 1, que a resultante era só tração e peso. Aqui é normal e peso, é a mesma coisa. Tá? Então, lembra do jeito que eu fiz com vocês? Trianguinho de forças. A normal está aqui. Desloca o peso para cá. Quem é a resultante dessas duas forças? Começa na bundinha da primeira e acaba na cabecinha da última. Ó, olha a resultante centrípeta aqui. Tem que ser assim. E esse ângulo θ é esta aqui, sempre com a vertical. Na nossa figura aqui, que eu tinha feito lá, ó. Semelhança desses dois triângulos aqui, ó. Sempre no plano inclinado, a inclinação do plano é o peso com a componente na direção normal, PY. Repara que esse θ é esse θ aqui, ó. Onde eu marquei aqui. Agora, simples, né? A pergunta é, quanto é que vale o ângulo de inclinação? Melhor coisa, tangente de θ. Já tinha explicado para vocês na hora. Por quê? Eu não sei o valor de n. Então, foge do n. Na época do exercício 1, eu falei, eu fugi da tração. Então, a tangente de θ, cateto oposto, centrípeta sobre o adjacente, que é o peso. Como é que se calcula a resultante centrípeta? M V ao quadrado sobre o raio. E aqui o peso é igual a mg. De novo, não depende da massa. Pronto. Então, aqui a gente calcula o valor da tangente de inclinação. Foi isso que ele pediu, né? Calcule a tangente de inclinação. Então, ele entra com uma velocidade de 40 km por segundo ao quadrado. O raio, quanto que é o raio? 320. E o G é 10. Isso aqui vai ficar 1.600 por 3.200. A resposta que ele quer, quanto é que vale a tangente do ângulo? 0,5. Pronto. Essa é a tangente, essa é a resposta. Agora, volta aqui nessa expressão que eu tinha feito, que é a expressão em destaque do vídeo, V ao quadrado é RG tangente de θ, portanto, V raiz quadrada de RG tangente de θ. Primeiro, o que é que você entende aqui? Estou fazendo a curva sem depender do atrito. O que eu dependo? Do raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Quer dizer, isso faz com que, se eu tenho uma pista inclinada, se eu abrir bastante a curva, eu entro com uma maior velocidade. Por isso que os caras falam assim, eles abrem a curva e depois eles fecham. Ou seja, a gente fala assim, é para pegar a tangente. Não, ele está aumentando o raio da curva para que ele possa fazer com maior velocidade. E contando com a inclinação da pista também. Tudo bem? Deixa eu bater uma foto aqui.
Bom, certo, gente? Beleza? Então, é isso aí. Na semana que vem, a gente começa, então, o nosso curso de energia. Eu passo para a chamada dinâmica energética. Ela é boa, essa parte da matéria? É muito boa. Por um simples motivo. Energia é uma grandeza física escalar, não é vetorial. E quando não é vetorial, tudo é mais fácil. Por quê? Só somar e diminuir. Não preciso decompor força, não preciso fazer nada disso. Mas a gente junta uma com outra, né? Mas a parte de energia, gente, é muito importante. Eu me dedico bastante a ela mesmo. Tá bom, gente? Beleza? Professor, Oi, Breno. é o Ah, não, David. Davi. Fala. David. Professor, você poderia me explicar os freios ABS e o normal? Que, tipo, Boa eu tinha pergunta. feito muitos exercícios assim e nunca Isso. entendi. A diferença do ABS, ele faz com que a roda não trave. Conclusão, o atrito é estático. O freio normal, a roda trava. E quando a roda trava, derrapa, aí o atrito é cinético. Então você consegue um efeito melhor de frenagem com o ABS, porque o atrito é maior e não deixa que a roda derrape. Então ela continua andando, o atrito é estático. Vai segurando, mas tem atrito, mas não vai derrapar. Se não vai derrapar, você está em segurança. A diferença do ABS, portanto, o atrito, ele faz com que o pneu com o asfalto tenha um atrito estático. Já o freio normal pode acontecer de um atrito ser cinético, que o cara derrape. Certo, David? Então, por O senhor tem exemplo, carro? O senhor tem carro? não, eu não. O senhor guia? Hã? Você guia? Tem carta? Não, eu ainda nem Ah, fiz 18, professor. então, tudo bem. Quando você tirar a carta, você pensa nisso, tá Não, bom? então, mais uma coisa. Então, tipo, se eu frear com o sistema de ABS, eu vou tipo, parar mais rápido, posso dizer assim, do que o. Perfeitamente, porque não vai Ah, ter tá. deslizamento. Justo, justo. Obrigado, professor. Tá bom? Beleza, gente? Tudo de bom para Beleza. vocês. Tenham uma boa semana. Dá um tchau para mim, todo mundo aí, só para eu me sentir um pouco mais animado. Vai. Tchau, Tchau, Pro. professor. Valeu, Pipoca. Tchau. Tchau, Bom final de Tchau, semana. professor. Tchau, pro. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.